Fala galera, começando mais um vídeo por aqui e hoje eu tô aqui pra falar de transformações. Eu tô aqui pra falar com você que tá buscando por mudanças, mas nem sabe por onde começar. Ou às vezes você já até começou, mas aí logo em seguida você parou. E aí aconteceu alguma coisa, os desafios da vida se apresentaram pra você e aí te fez voltar a estaca zero, e aí as coisas não fluíram, não aconteceram da maneira que você gostaria que acontecesse, e por isso que eu estou aqui. Através desse vídeo eu quero te entregar algumas estratégias, alguns aprendizados que eu tive aí ao longo dos últimos 6 meses, que eu tenho certeza que se você colocar em prática, vai te ajudar também. Quando eu estava preparando esse vídeo, eu comecei a pensar nas mudanças que aconteceram na minha vida nos últimos 6 meses, e eu fiquei chocada com a grandeza de tudo isso quando a gente tem um olhar mais aguçado. Porque às vezes a gente não tem resultados no físico e não manifestou o relacionamento, não atingiu o nível financeiro X, não foi viajar para não sei aonde, mas se você perceber os detalhes da vida e as transformações internas que devem acontecer antes para que as coisas no externo cheguem para você, você vai começar a dar mais valor para as pequenas transformações que acontecem na sua vida. Porque às vezes a gente está buscando por grandes resultados, mas esquece de entender que o checkmate, né, que o resultado final é uma junção do movimento das pecinhas no jogo de xadrez, por exemplo. Imagina que no jogo, para chegar a matar o rei ali, teve um monte de jogadas, teve algumas jogadas ali para chegar no momento final. E na nossa vida é a mesma coisa. Se eu consigo observar essas jogadas que tá acontecendo no meu tabuleiro da minha vida, e eu percebo que dia após dia eu tô chegando perto de matar o rei ali, né, de comer a última peça do jogo, eu me animo no caminho e aí eu continuo fazendo o que tem que ser feito. E é por isso que eu quero trazer essas mudanças que aconteceram comigo aí ao longo dos últimos meses, porque eu tenho certeza que vai te inspirar e vai te trazer vários insights também para que você consiga aplicar aí na sua vida. Mas primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Mello, estamos aí todas terças e quintas com vídeos novos aqui no YouTube falando sobre cocriação, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, tudo isso que ajuda a gente a atingir resultados de uma maneira clara, uma maneira rápida, que a gente se sinta motivada no caminho também. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, e os que já são da casa, clica no joinha aí, que ajuda a gente a chegar em mais gente. Eu também entendo se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Mas é isso aí, gente, bora pro vídeo. Então, eu separei 5 grandes mudanças que aconteceram na minha vida ao longo dos últimos 6 meses, e em cada uma delas trouxe o aprendizado e a atitude referente a essa conquista para que você consiga aplicar aí na sua vida. E a primeira delas foi a questão do corpo físico. Em fevereiro desse ano, eu estava com esse corpo aqui, onde eu decidi ali que eu queria começar a treinar mais pesado ainda, que eu ia fazer dieta, que eu ia ter acompanhamento com nutricionista e personal, para que eu conseguisse desenvolver aí os meus objetivos na questão do corpo. Aí, hoje eu cheguei nesse resultado aqui, onde a gente pode ver que eu ganhei massa muscular, reduzi as medidas, perdi gordura, teve bastante avanço, né, nesse quesito. Mas eu não queria falar necessariamente do peso, da estética em si. Eu queria que você se atentasse para a postura, para o ombro. Perceba que nessa foto aqui, eu ainda estava muito arqueada, meu ombro é para frente, assim, a gente teve que trabalhar bastante isso. E agora, eu tenho bastante postura, né, a gente tá desenvolvendo cada vez mais, mas eu já evoluí muito em relação a 6 meses atrás. E o que eu quero dizer com isso, né, a importância da postura. Eu tava lendo, inclusive, essa semana, esse livro aqui, do Jordan Peterson, e ele fala sobre a postura e a coluna ereta logo no primeiro capítulo, né? Uma das regras da vida é costas eretas e ombro para trás. E ele faz a analogia ali com as lagostas, com os passarinhos, com os animais da natureza, onde o animal mais dominante, o animal que é o poderoso lá, o líder da equipe, ele é sempre o que tem mais postura, que canta melhor, que, no caso dos passarinhos, que domina ali, de certa forma, a região, e aquilo causa uma diferenciação ali na postura, na forma que essa lagosta anda, na forma que esse passarinho se movimenta. E na nossa vida é a mesma coisa.
Quando você vê uma pessoa totalmente arqueada, com o olhar para baixo, você claramente percebe que essa pessoa não tem autoconfiança, né? Que é tímida, que tem problemas talvez de rejeição, né? Onde não foi escutada, onde não teve voz, aí, com os vários problemas que a gente teve na infância. E, em contrapartida, quando você encontra alguém, né, que olha no olho, que tá andando, né, de forma ereta ali, né, com a coluna ereta, você consegue ver nitidamente na postura o grau de confiança que essa pessoa tem. Então, eu percebi nessa mudança de comportamento, né, nessa mudança de corpo, na verdade, que a minha autoconfiança mudou muito, né? Eu realmente fui para outro nível nesse quesito, por conta, né, das coisas que eu fui fazendo no caminho. Claro que a disciplina de ir para academia foi uma das coisas que contribuiu, porque quando você faz o que você se propôs a fazer, você aumenta seu nível de autoconfiança. Então, todas as coisas que eu fui fazendo durante esses 6 meses foi elevando o meu nível, né, de confiança comigo mesma e, claro, em conjunto com o nosso trabalho postural aqui de corrigir essa parte. Então, uma coisa que eu aprendi aqui é a importância da nossa postura, a atenção para isso. Onde você senta na cadeira e corrige e traz consciência para o teu corpo, né? Seja na hora de andar, na hora de sentar, até para dormir também, né? Existem algumas posições que são mais favoráveis do que outras e que vai te ajudar aí na construção dessa postura. E que isso, na verdade, é um resultado, né, de toda a imagem mental que você tem sobre si mesmo, de todas as crenças que você carrega em relação a si próprio. Eu percebi que com o aumento dessa confiança nos últimos 6 meses, muitas coisas começaram a mudar também. E o segundo ponto que eu trouxe que tem a ver com esse aumento de autoconfiança foi a construção de um time aqui dentro da empresa hoje. Eu já fui agenciada em alguns momentos, onde eu pagava para agências me ajudarem aqui no meu trabalho, mas eu sempre tive o sonho de ter uma própria equipe, né? Uma equipe minha, que trabalhe só comigo. Só que eu não me achava capaz de fazer isso e achei que ia demorar anos para que isso acontecesse. Mas conforme o meu grau de confiança no meu trabalho e em mim mesma foi aumentando, eu entendi que sim, eu poderia fazer todas essas coisas, né? Que eu ia conseguir gerir um time, uma equipe, que eu ia conseguir liderar. E desde fevereiro para cá, a gente aumentou aí de 0 pessoas na equipe para 6 pessoas na equipe. Hoje somos 6, né? Contando comigo, claro, somos 6 no time. E é um desafio contínuo, é um desafio bem grande para mim, porque eu sempre corri desses desafios de pessoas, eu achava que era muito mais fácil trabalhar sozinha, porque aí eu não preciso me preocupar, não preciso ensinar, não preciso esperar, quando na verdade liderar uma equipe é um trabalho muito, muito desafiador e eu queria esse trabalho agora, né? Conforme eu fui aumentando minha postura, eu entendi que sim, que eu preciso liderar pessoas, né? Se eu quero realmente seguir com esse trabalho, se eu realmente quero avançar, se eu realmente quero ter a minha empresa consolidada, eu preciso perceber que eu vou ter que ter uma equipe, eu vou ter que ter pessoas, né? Sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe. E eu sempre fugi desse desafio. Só que, né, ao longo desses últimos 6 meses, eu consegui fazer essa mudança, né, na minha cabeça de querer ensinar pessoas, treinar pessoas, ter paciência também para que essas pessoas aprendam, né, gente? Porque quando a gente vai contratar pessoas, quando a gente vai construir um time, a gente precisa ter paciência para que essa pessoa se desenvolva, né, para que ela aprenda as habilidades, para que ela encaixe na tua mentalidade, nos seus projetos, para que vocês construam juntos um alvo final, e aí sim as coisas vão se desenhando no caminho. Então a construção de um time para mim foi um ponto bastante importante e que foi consequência desse ajuste de autoimagem, né? Aí falando do primeiro ponto, da postura, da confiança e tudo mais. Então eu tenho certeza que esse aumento da equipe também foi um ponto bastante, bastante importante aqui dentro do nosso trabalho, né? Porque saiba você ou não, mas aqui no YouTube é uma empresa, né? A gente tem uma equipe por trás que ajuda, que faz, que grava, que posta. Que grava não, grava sou eu, mas que edita, que posta, que pesquisa, que faz toda a análise. Inclusive, né, o terceiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que agora a gente começou a monetizar no YouTube. Depois de 2 anos, onde eu estava postando aí semanalmente, agora esse mês foi o primeiro mês onde a gente está monetizando. Claro que agora ainda é muito pouco, serão centavos, mas foi um marco bastante grande. E o que eu aprendi nessa questão de monetização no YouTube?
eu aprendi sobre avaliação contínua, melhoria contínua, é você fazer, é teste, é você melhorar a tua comunicação, é você gravar um vídeo e logo em seguida você parar, analisar, escrever os pontos que você tem que melhorar, é você fazer uma pesquisa antes de gravar o roteiro, entender a tua audiência, né, o que as pessoas têm mais dificuldade, como que eu posso contribuir para a vida dessa pessoa de uma maneira muito clara, muito assertiva. Então, monetizar no YouTube foi um marco grande, mas foi o resultado de um longo trabalho aí nos últimos 6 meses para que isso fosse possível. Então foi uma conquista grandiosa, mas que foi resultado aí, sempre vai ser resultado, né, desse trabalho doloroso que a gente fez durante os últimos 6 meses. Então, o aprendizado aqui é melhoria contínua, é teste, é fazer, é ouvir a audiência, é ouvir o que as pessoas querem que você fale, é fazer pesquisa, é fazer um roteiro mais bem estruturado e não só falar aleatoriamente. Né? Hoje, pelo menos, eu escrevo bullet points ali, eu entendo qual é o objetivo do vídeo, o que eu quero que a pessoa saia sabendo do vídeo. E antes eu só meio que abri o coração. Funcionava? Funcionava, né? Eu tava treinando minha comunicação e podendo chegar até aqui hoje. Mas agora, para ir para outro nível, claro que a estrutura do conteúdo muda também. Então esse foi o terceiro ponto, né? A questão da monetização do YouTube e o que eu aprendi é essa questão de melhoria contínua, né? De saber fazer algo com qualidade, de você fazer bem feito, de você pesquisar e aí ir lapidando, né, conforme você vai fazendo o processo. E aí, o quarto ponto, com isso também a gente teve um aumento da nossa base de leads em 10 vezes. Aumentaram 10 vezes a nossa base de leads aí em 6 meses. Isso foi bastante coisa, porque antes eu tava sozinha, antes eu não entendia como funcionava, eu não entendia muita coisa mesmo. Eu só produzia conteúdo de maneira orgânica ali e totalmente ingênua. Depois que a gente começou a ter estratégia, a trabalhar para que isso fosse possível, né, para que a gente realmente conseguisse aumentar a nossa base de leads, né, para quem não sabe, base de leads é a base de contatos que, de alguma forma, já tiveram interação com o meu conteúdo, já assistiram uma aula gratuita, já compraram algum serviço meu, algum produto, já se cadastraram em algum evento, alguma coisa do tipo. Essa base de contatos hoje é 10 vezes maior do que a gente tinha aí há alguns meses atrás, né? 6 meses atrás. E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi a me enxergar com maiores números. Porque às vezes, vou explicar um pouquinho melhor. Porque às vezes você quer tanto 1 milhão de seguidores, você quer chegar em 10, 100 mil seguidores, não sei qual que é o seu objetivo, ou financeiramente, ou você quer atingir pessoas, né? E transformar a vida de alguém e tal, né? Ou de muitas pessoas, mas você ainda não se enxerga nessa pessoa. Você não consegue fazer com que isso seja possível porque você ainda não está enxergando que isso é uma realidade para você. Porque para chegar a 1 milhão de seguidores, eu certamente vou ter que passar pelo 10, pelo 100, e os esforços para atingir esses números, com certeza, serão outro nível, né? Eu tenho que produzir um conteúdo muito bom para que isso seja possível. Então, quando eu comecei a me enxergar com grandes números, em grandes números, eu comecei a melhorar a forma que eu trabalhava também. Eu comecei a ser mais responsável, eu saí do trabalho amador para o trabalho profissional, eu comecei a investir em equipamentos, eu comecei a investir em oratória, eu comecei a investir em estudos com maior qualidade, eu comecei a investir em criar relacionamento genuíno de uma forma que eu conseguisse criar esse relacionamento e apresentar o meu produto no meu lifestyle, sabe? Sem ter que vender ali de maneira forçada, e sim trabalhar para que esse relacionamento criado com a minha audiência já seja direcionado para a venda de alguma coisa, né? Para a venda do que eu ofereço, né? Que hoje é transformação, que é busca de resultados e tudo que a gente trabalha aqui nesse canal. Então, quando eu comecei a me enxergar com maiores números, né? Em maiores números, eu passei a ser mais responsável. Eu comecei a querer ser mais profissional, querer ser mais profissional aqui no YouTube, no Instagram e em todas as redes sociais. Então isso me ajudou a mudar a forma que eu trabalho. Então antes de gravar um vídeo hoje, eu não sento só para gravar o vídeo. Não, tem todo um trabalho muito bem feito por trás para que esse vídeo seja o melhor possível com as condições que eu tenho nesse momento. E hoje eu sei que eu não teria capacidade alguma para dar conta de lidar com 1 milhão de seguidores alguns meses atrás,
porque eu ainda nem conseguia falar numa live para muitas pessoas. Às vezes, teve uma vez que entrou 150 pessoas na minha live e meu coração tremeu. Eu fiquei nervosa. E como que a gente já quer atingir 1 milhão de seguidores sem ter passado pelo caminho que é necessário para chegar até lá? Então, agora, o trabalho que eu tô fazendo é em me enxergar cada vez mais, né, com maior números, para que, claro, eu consiga trabalhar de uma forma cada vez mais profissional e isso vai se tornando natural. Então, a lição é se enxergar na pessoa que você gostaria de ser, se enxergar e, consequentemente, fazer coisas para que isso seja possível, né? Sair do amadorismo e partir para o profissionalismo. E aí tenho certeza que você vai começar a aumentar suas vendas, aumentar a produção, aumentar a qualidade da produção do que você oferece, né? Aumentar a qualidade do produto que você oferece também. Então, é um ponto bastante importante. E aí o último ponto, eu digo que a gente saiu de uma casinha própria, bem humilde, para um prédio chiquérrimo alugado no meio do centro. Porque tem esse lance da casa própria com o aluguel. Hoje que eu trabalho com frequência e expansão de resultados, eu sou muito mais adepta ao aluguel, porque eu tô pensando na experiência em si, né? Eu quero ter as coisas na minha mão agora, eu quero poder ter a experiência que eu quero nesse momento e não adiar um sonho, né? E quando a gente pensa em comprar as coisas, e quando a gente tá falando de casa, de imóvel, demora muito mais tempo para eu comprar um imóvel na frequência X do que se eu alugar aquela frequência X. Eu consigo fazer isso muito mais rápido. Eu consigo viver aquela experiência no ponto X muito mais rápido se eu alugar do que se eu comprar. E como eu estou aqui encarnada na Terra para viver experiências e não para acumular coisas, eu sou muito mais adepta do aluguel para que eu consiga viver a experiência no tempo mais curto possível. E a gente fez isso aqui na nossa casa virtual. Antes eu tinha um site que era numa plataforma própria, e aí o site era esse, vou colocar aqui para vocês para rodar. Agora a gente usa outro tipo de site onde as ferramentas ali são muito mais fáceis para mim, elas estão muito na minha mão. Tem a galera do suporte que me ajuda, já tem a questão do design pronto ali, tudo na minha mão, para que eu não sofra no caminho ali, para que eu não precise aprender novas habilidades. Eu não precise pintar a parede da casa, colocar o gesso, trocar o chão. Não, já tá feito, eu já entro na casa pronta. E isso me dá tempo. Isso me sobra tempo para produzir coisas mais importantes. Talvez no futuro seja interessante comprar essa casa? Sim. Mas quando a gente está falando de crescimento, quando a gente está falando de avanço, no curto prazo, ali no curto médio prazo, o aluguel me dá uma estabilidade muito maior, me dá um resultado muito mais rápido. Então, hoje eu sou a favor de fazer esse lance do aluguel. Então, trazendo essa analogia, hoje a gente aluga essa hospedagem para trazer facilidade para nossa vida. Então, foi esse outro grande ponto, né? Como se a gente tivesse saído da salinha pequenininha lá, né, própria, e ido para um prédio chique no meio do bairro mais top. E o que eu aprendi aqui? Eu aprendi a optar pela experiência e não para que algo seja meu a qualquer custo. Hoje eu sei, né, que eu tô só de passagem por aqui e que a experiência, na verdade, é o que me importa, né? Por isso até que eu fui viajar pelo mundo, né, enquanto todo mundo falava, não, você tem que ficar e comprar as coisas, e carro e casa. Eu não queria carro e casa. Eu queria experiência de vida, eu queria bagagem, eu queria conhecimento. E aqui se une com essa questão da casa virtual, que foi uma grande mudança também, que facilitou muito a nossa vida. E aí, galera, apresentei para você esses 5 pontos para que você perceba que as mudanças, às vezes, não são grandiosas. Não foi 1 milhão conquistado, não foi um carro zero, não foi um relacionamento materializado, mas foram grandes jogadas no nosso tabuleiro. Jogadas que são fundamentais para que eu colha resultados no futuro e para que eu chegue a matar lá o chefão, né? Que eu consiga pegar o rei ali, né, na última fase do jogo. Então, às vezes, você tá muito preocupada com o resultado final, com aquilo que você determinou lá na ponta da chegada, na ponta da estrada, mas sendo que existem movimentos anteriores que são necessários
que são necessários para você colher aquele resultado. Então hoje, ter observado o que aconteceu na minha vida de 6 meses atrás para cá, embora não seja o resultado que eu estou buscando, o resultado final, ele já foi um avanço sinistro, foram grandes movimentações. Então não se prenda somente ao resultado final, aprenda a observar essas jogadas que acontecem no meio do caminho. E às vezes você não precisa nem de 6 meses. A Mayara aqui, que é uma aluna minha, ela viu esses grandes resultados em 3 meses. Em 3 meses ela foi convidada para palestrar, né, para 200 pessoas, para contar a história dela de mudança. Sendo que quando ela chegou aqui, ela estava me mandando áudio chorando, totalmente desesperada, vivendo dentro de um buraco, com essa carinha aqui toda triste, e aí alguns meses depois, correndo maratona, frequentando ambientes de alta frequência, né, se sentindo poderosa, se sentindo bem, começando a falar no Instagram, colocar ali a mensagem dela para o mundo, e tudo em alguns meses aí, porque ela se dedicou, ela realmente entrou nesse processo de cabeça, e foram só 3 meses, imagina o que será daqui outros 3, 6 meses. Então você também consegue fazer isso. E aí você deve estar se perguntando, tá, Bárbara, mas eu não entendo como fazer tudo isso. E aí eu vou deixar o link do Metamorfose aqui embaixo, que é meu programa de cocriação, onde eu te ensino a fazer essas mudanças, onde eu te ensino a criar clareza, a definir um ponto de chegada, a se trabalhar emocionalmente, a mudar a imagem que você tem sobre si mesma, a transformar as crenças que você possui e aí, consequentemente, criar movimento para que você faça essa transformação. Lembra lá do primeiro ponto, você só vai conseguir ter a coluna ereta, você só vai conseguir ter postura e fazer o que tem que ser feito se você tiver adquirido autoconfiança. E autoconfiança é adquirido dia após dia, é um plantio. É plantio em cima de plantio, são sementes e mais sementes para que você realmente consiga chegar ao nível de se olhar e falar, caraca, realmente hoje eu tenho uma postura de quem dá conta. Então, se você deseja passar por toda essa transformação e ter um plano estratégico para que você consiga realizar os teus desejos, para ter um passo a passo, né, para você não ficar perdida no meio do caminho, eu vou deixar o link do Metamorfose aqui embaixo, você pode conhecer, pode me mandar uma mensagem também se você tiver alguma dúvida, vai ser uma honra poder estar com você durante essa mudança aí. E é isso, gente. Para quem assistiu até aqui, clica no joinha para eu saber se vocês gostaram do conteúdo ou não. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijão e até já!